Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Afronato. Então pessoal, hoje terminou a fase de grupos de Copa do Mundo do Catar e a gente vai fazer uma nova análise aqui das equipes africanas, como é que se saíram. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente onde eu falo o que eu acho que vai ser a participação das equipes africanas, das seleções africanas que estão participando da Copa do Mundo. E agora a gente tem o final dessa fase de grupo e a gente tem o resultado, né? E vamos analisando caso por caso, né? Inicialmente eu tinha falado que eu acho que, se você não viu ainda, vai lá e vê esse vídeo. Eu falei que eu acho que Senegal é a equipe africana que chega mais pronto para passar a fase do grupo. Chega numa fase muito boa. E quando eu gravei esse vídeo, eu não tinha nem a informação que Mané tinha sido cortado, né? Depois que Mané saiu do grupo do Senegal, da seleção senegalesa, cortado por lesão, acabou que Senegal sofreu um pouco, né? Uma certa queda. Não é que Senegal só depende do Mané, mas Mané é a estrela da equipe, né? Depois que saiu, fiquei assim com uma certa dúvida, falando, será que consegue? Será que vai? Mas aí a gente conseguiu ver uma equipe de Senegal muito bem organizada, muito forte fisicamente, muito bom tecnicamente. Jogou o início, o primeiro jogo com a Holanda. Eu tinha falado que a Holanda ia ganhar o grupo, ganhou o grupo, mas não foi o que eu esperava, né? Eu esperava uma outra Holanda, uma Holanda dominadora, uma Holanda dominando o grupo, ganhando o grupo, convencendo, mas não foi o que se verificou. Uma Holanda teve mais fragilizada, apesar de ter passado em primeiro em grupo. Eu acho que se a Holanda tivesse sido eliminada ou ficado em segundo lugar do grupo, não seria nada injusto, porque o jogo com o Senegal estava jogando melhor, criou mais chances de perigo, e a Holanda conseguiu no finalzinho fazer um gol. Na hora que o Senegal saiu com tudo para tentar empatar o jogo, aí surgiu um lance e eles mataram 2-0. O Senegal perdeu o primeiro jogo, mas aí deu bom, né? Segundo jogo, nada mais do que não esperado, ganhou do Catar, né? Era esperado, era exigência que o Senegal ganhasse do Catar. Aí chegou o último jogo, né? Da Holanda contra o Equador, só que o Equador empatou com a Holanda e ganhou do Catar. Então estava com mais um ponto do que Senegal. Então estava precisando só de um empate. Um empate já era bastante para Senegal ficar fora e Equador passar. E nesse jogo decisivo de dois times assim que eu acho que mereciam passar os dois e a Holanda ficar, né? Porque a Holanda não vi a Holanda jogando nessa fase do grupo que as pessoas estão falando. Verificou que o Senegal conseguiu sair bem e conseguiu ganhar do Equador e passou da fase do grupo. Então, o que eu já tinha projetado lá no início, falando que eu acho que o Senegal tem um time bom, um conjunto bom, né? Se verificou nesse jogo. O Senegal conseguiu passar de grupo e agora vai enfrentar a Inglaterra, como ficou em segundo do seu grupo, vai enfrentar a Inglaterra, enquanto que a Holanda vai enfrentar, eu acho que, deixa eu lembrar, a Holanda vai enfrentar Estados Unidos, isso mesmo, eu lembrei aqui agora, vai ser Estados Unidos. Eu acredito que Senegal conseguindo, se tivesse conseguido pelo menos empatar com a Holanda, conseguiria passar em primeiro no grupo. Isso daria mais facilidade. Jogar com os Estados Unidos acredito que seja mais fácil do que jogar com a Inglaterra. Esse jogo vai acontecer, eu acho que no domingo, né? Mas eu acho que é um jogo muito difícil para Senegal, porque a Inglaterra tem um grande time, tem grandes jogadores jogando em melhores campeonatos do mundo. Mas eu acredito que se Senegal conseguir segurar o resultado da primeira parte, segurar o empate, ou conseguir fazer um gol de início, pode complicar muito a vida da Inglaterra, porque a gente vê um Senegal muito forte fisicamente. Então joga de igual para igual com qualquer time. É, Quando precisa se defender, defende bem, né? Quando precisa atacar, quando precisa fazer gol, vai também lá com tudo. Tem grandes jogadores jovens ainda que podem participar nas próximas Copas, nas próximas competições. Então, eu acredito muito que vai ser um embate muito forte. Eu torço muito que Senegal consiga passar, né?
mas a gente sabe que vai ser muito difícil, tá bom? O outro time africano que participou foi a Tunísia. A Tunísia até que me surpreendeu, porque a Tunísia começou o primeiro jogo empatando com a Dinamarca. E era uma coisa que eu falei lá no outro vídeo, que se Tunísia conseguisse empatar com a Dinamarca, que eu acreditava que Dinamarca ia ser um grande time, e não foi, né? Tunísia ia conseguir disputar essa segunda vaga, porque está num grupo com a França, né? Disputar essa segunda vaga, porque eu acreditava que a França já tinha lugar garantido entre os dois apuradas. Eu acreditava que se a Tunísia conseguisse empatar com a Dinamarca e ganhar da Austrália, as coisas seriam mais fáceis para a Tunísia. Só que a Tunísia fez tudo ao contrário, né? Conseguiu empatar realmente, o que eu esperava, só que eu não esperava que perdesse para a Austrália, né? A Austrália é um time que não acho que seja muito bom, conseguiu ganhar 2 jogos, não sei como, né? Tem um time em contra-ataque muito forte, consegue fazer gol, tem uma certa organização, mas é um time ainda fragilizado, é um time inferior à Dinamarca, inferior à Tunísia. Quando a Tunísia conseguiu empatar com a Dinamarca e perder com a Austrália, eu falei, cara, não tem como, não vai conseguir passar. Aí, no último jogo, a Tunísia ganhou da França, campeão mundial, mas mesmo assim esse resultado não foi suficiente para conseguir passar o grupo com 4 pontos, porque a Austrália conseguiu ganhar da Dinamarca. A Dinamarca foi decepção mesmo nesse grupo. Eu projetava que a Dinamarca ia disputar com a Tunísia, tendo alguma certa vantagem essa segunda vaga no grupo. E acabou que a Austrália que passou, né? Mas é isso aí. Tunísia pelo menos conseguiu fazer 4 pontos, ganhando um jogo, empatando um jogo e perdendo um jogo. O que eu acho que é uma boa participação, né? Porque a gente vê que nos últimos anos tem muitas equipes africanas participando, uns faziam 1 ponto, 2 pontos, não conseguiam ganhar jogo. O fato da Tunísia ter conseguido ganhar a França, eu acho que é uma boa participação da parte da Tunísia. Terminando agora a Tunísia, a gente vai para Marrocos. Marrocos, eu acho que foi a sensação mesmo da Copa do Mundo, não só entre as equipes africanas, mas da Copa do Mundo, porque estava num grupo que não era tão forte, mas é muito equilibrado, as 3 equipes principais, né? Que é o Marrocos, Croácia e Bélgica. Só que tinha o Canadá ainda, né? Só que, tipo, vendo o time de Bélgica, a gente já projetava, não, Bélgica vai ficar em primeiro lugar. É bem provável que Marrocos, se quisesse passar, ia ter que enfrentar a Croácia lá e ter que ou ganhar da Croácia ou empatar com a Croácia e ganhando do Canadá, talvez consiga passar, né? Mas a gente verificou uma coisa totalmente diferente. Marrocos começou a sua participação enfrentando a Croácia, empatando com a Croácia. Eu achei um bom resultado para eles, né? Aí no segundo jogo, enfrentando a Bélgica que foi a decepção. Esse grupo tem o de melhor e o de pior, Marrocos como o de melhor e Bélgica como o de pior. Muita gente não esperava tanta coisa do Marrocos, eu já esperava muita coisa. No vídeo que eu fiz, eu falei que 2 equipes africanas que tinham chances de passar eram Senegal e Marrocos, e são eles que passaram, né? É, a Marrocos conseguiu ganhar da Bélgica 2-0 com todo aquele time. Apesar de alguns jogadores velhos, de alguns problemas, mas tipo assim, tinha um time muito superior a Marrocos, mas superior eu digo nas individualidades, porque no conjunto mesmo, Marrocos foi muito superior. Não foi um jogo assim de Marrocos defendendo e saindo num contra-ataque, ganhando por sorte. Dominou o jogo, atacou, agrediu a Bélgica. Então, tipo, e isso desencadeou vários problemas da Bélgica. Eu acho que foi uma das vitórias mais importantes assim para as equipes africanas nessa Copa do Mundo. Por quê? Porque a Bélgica é um dos times que tem muitos jogadores descendentes africanos jogando lá, inclusive marroquinos. Então, esses times europeus acabam ficando mais fortes, porque eles têm probabilidade de pegar jogadores bons de vários países africanos, inclusive bons deles, e fazer uma boa seleção.
enquanto que os africanos acabam sempre enfraquecendo, perdendo grandes jogadores. Só que nessa Copa a gente viu que mesmo com todas essas adversidades, Marrocos conseguiu ganhar a Bélgica, e para mim foi muito satisfatório. Eu vi o jogo, fiquei muito feliz. Conseguiu dominar o jogo, conseguiu jogar bem, jogou olhos nos olhos e dominou o jogo. No último jogo foi contra o Canadá e eu já projetava que ia ganhar. Só que Canadá, olha lá, eu esperava muito pouco de Canadá, mas Canadá, apesar de ter ficado com 0 pontos, Canadá jogou muito bem, muito bem. Eu acho que até merecia conseguir, né, o terceiro lugar mais do que Bélgica, porque Bélgica jogou muito, muito ruim mesmo. Não merecia nem ganhar o jogo que jogou com o Canadá. Aí o grupo acabou ficando com Marrocos com 7 pontos, Croácia em segundo lugar, eu acredito que com 5, Bélgica com 4 e Canadá com 0. Muito bom, uma equipe africana, mais uma equipe africana nos oitavos finais, muito bom. E não deu muita sorte, apesar de ter ficado em primeiro no grupo, aí lá no grupo do Japão, Alemanha, Espanha e Costa Rica, acabou que aconteceu lá muita coisa. Japão conseguiu fazer um grande resultado frente à Espanha, ganhando o jogo. Teve uma hora que a Espanha e a Alemanha estavam sendo eliminadas juntos e acabou que a Alemanha virou o jogo e ganhou, mas mesmo assim não conseguiu apurar, ficou de fora. Só que Japão ficou em primeiro lugar e Espanha ficou em segundo. Aí Marrocos, em vez de ter a vantagem, teve desvantagem, porque eu acredito que seria mais fácil para Marrocos enfrentar o Japão. Apesar do Japão ter jogado bem, ganhado da Alemanha, ganhado da Espanha, mas eu acho que para Marrocos seria melhor jogar contra o Japão. Não deu muito bom, vai jogar com a Espanha, que eu acredito que é uma das equipes favoritas, inclusive Inglaterra é uma dessas 5 equipes favoritas. Os africanos vão enfrentar 2 deles, porque tem Brasil, Argentina, França, Espanha e Inglaterra. Eu acredito que dentre os 5 favoritos seriam esses 5. Mas tudo está no papel. Isso é o que a gente fala antes da Copa começar. Quando começar a bola rolar, qualquer um pode ganhar. Marrocos já provou que consegue enfrentar times gigantes com bons jogadores. Essa Espanha, apesar de ter um grande time, está jogando bem, perdeu contra o Japão agora. Nada impede de perder contra o Marrocos. Então, eu tenho muita fé, acredito, é muito mais fé do que certeza, né? Mas eu vou torcer muito para Senegal e Marrocos nessa fase eliminatória agora, que vai começar, inclusive, amanhã, né? Com a Argentina enfrentando a Austrália. A gente teve mais outros times africanos. Gana, no grupo de Gana, não foi muito bem, porque Gana é a única seleção africana que ficou em último lugar no grupo, né? Mesmo aqueles que foram eliminados não ficaram em último lugar. Gana jogou com Portugal no primeiro jogo, foi um jogo muito duvidoso, foi assim, deram de presente para o Cristiano Ronaldo aquele pênalti lá e só para ele fazer um gol, né? Gana acabou perdendo, acho que 3-2, né? Que era um jogo que dava para Gana ter ganhado, porque Portugal jogou muito mal, né? Não demonstrou a superioridade que as individualidades do Portugal supunham no início da competição, né? Era um jogo que dava para empatar, dava para ganhar, né? No mínimo empatar, né? Mas acabou que não deu muito bom para Gana. Gana empatou, mas conseguiu fazer 2 gols em Portugal, o que eu acho que é um bom indicador. Aí jogou o segundo jogo, empatou, né? Empatou com a Coreia, né? Empatou com a Não, não, mentira, mentira. Ganhou da Coreia, ganhou da Coreia. Aí no último jogo agora tinha que jogar com o Uruguai, né? Gana precisando só de um empate, mas infelizmente não deu bom. Gana perdeu 2-0, o que foi hoje, né? Mas teve uma coisa curiosa que aconteceu, porque era um grupo que todo mundo julgava que era Portugal, Uruguai que ia passar. Chegou uma hora que todo mundo acreditou muito em Gana, porque Gana estava fazendo uma grande Copa nos jogos que jogou contra Portugal e contra Coreia.
mas Gana não deu bom e o Uruguai estava passando. Só que aconteceu surpresa lá no jogo da Coreia. A Coreia ganhou de Portugal. Acabou que o Uruguai estava precisando fazer mais um gol em Gana para poder passar e Gana defendeu, jogou com tudo, com coração. Já viu que não dava para ganhar o jogo ou para empatar o jogo, mas decidiu falar assim: não, se a gente vai sair, vamos sair junto com o Uruguai. O que eu acredito que seja uma vingança, né? Para quem não lembra, a Copa de 2010, aquele jogo de quartas finais, Gana-Uruguai, último minuto do jogo, aí bola estava entrando na baliza, Luiz Soares pega com a bola na mão, pênalti, toma vermelho, sai fora e já Samoa vai lá e perde o gol. Perde o gol, foi para pênalti e o Uruguai deu sorte e conseguiu ganhar nos pênaltis. Foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, porque eu vi esse jogo, eu fiquei sonhando com esse jogo muito tempo. Eu queria muito que Gana conseguisse passar. E hoje foi meio que uma vingança, né? Apesar de ter perdido o jogo, apesar de não ter conseguido passar, mas conseguiu segurar o resultado no 2-0, impedindo com que o Uruguai consiga passar o grupo. Então, os dois acabaram ficando fora. E, surpreendente, Coreia passou do grupo e vai enfrentar o Brasil na próxima fase. Acredito que o Brasil não vai ter grandes dificuldades para isso, mas tem que tomar cuidado, né? Ganhou contra Portugal, tem que tomar cuidado. E o último, o Camarões, que fazia parte do mesmo grupo que o Brasil, né? E Camarões começou jogando bem, né? Jogando bem. Eu acreditava que Camarões ia jogar pior, né, do que jogou. Eu acreditava mesmo, não vou mentir. Não tinha muitas esperanças que Camarões ia conseguir passar, né, nesse grupo. Mas Camarões jogou o primeiro jogo, se eu não me engano, jogou contra a Suíça. Só que perdeu esse jogo, mesmo jogando muito bem. E foi uma ironia que o cara que marcou o gol é um cara natural de Camarões que nacionalizou, ganhou nacionalidade suíço e foi jogar pela Suíça e foi realmente o cara decisivo para fazer o Camarões perder. Então, tipo, para você ver como as equipes africanas acabam perdendo muito nessa questão por perder jogadores para outras seleções e acaba que um jogador do seu próprio país faz você perder um jogo. Eu acreditava que aquele jogo dava para empatar pelo menos. Se tivesse empatado, hoje era o Camarões que estaria na fase do grupo, porque segundo jogo jogou contra a Sérvia, empatou, né? Foi um bom jogo também, empatou 3-3, estava perdendo, conseguiu jogar bem, Coreia atrás do resultado e fazer um empate. No último jogo, onde todo mundo falava assim, não, tá, o Camarões já está fora, vai jogar contra o Brasil, que já apurou, pá. E Camarões ganhou do Brasil. Eu acabei de ver jogo agora, né? Camarões ganhou 1-0, um grande gol de Abubakar. E eu ouvi muita gente falando na internet, não, é, tendo uma certa insegurança com o Brasil. Eu acho que o Brasil não tem que se preocupar com muita coisa em relação a isso, porque é só um jogo da Copa do Mundo onde o Brasil já estava apurada, já estava quase garantido como o primeiro lugar do grupo, não tinha grandes pretensões, tinha que preservar os jogadores porque vai jogar na segunda-feira já. Então não podia jogar com os seus melhores jogadores, apesar de que todos que jogaram são grandes jogadores que jogam em grandes clubes e muitos deles sendo cotados como possíveis titulares nos próximos jogos, né? Tentando ganhar a vaga ali. E foi um grande jogo. Eu fiquei feliz mesmo de Camarões ter ganhado, porque apesar de eu torcer para o Brasil também, eu acredito que essa vitória representa muito mais para Camarões. Foi a primeira vez que uma equipe africana ganha do Brasil na Copa do Mundo. Camarões já tinha ganhado o Brasil nas Olimpíadas, eu acho que nas Olimpíadas, Nigéria, alguma coisa do tipo, mas na Copa do Mundo nunca. E hoje foi a primeira vez, eu fico feliz, né, de uma seleção africana enfrentar uma das melhores seleções do mundo, que é a seleção brasileira, e conseguir ganhar e conseguir sair vitorioso. A gente termina essa fase assim com
Brasil apurando, Suíça apurando, Suíça ganhou lá, né? Apesar de Camarões ter ganhado, né? A Suíça ganhou da Sérvia e acabou que fez 6 pontos, enquanto que Camarões ficou com 4. Então, das 5 seleções africanas, a gente tem um que ficou em primeiro lugar do grupo, Marrocos, um que ficou em segundo lugar, que é o Senegal, 2 que ficaram em terceiro, que são Tunísia e Camarões, e a gente tem o Ghana, que ficou em último. Mas apesar de tudo, todas as 5 equipes africanas, pelo menos conseguiram ganhar um jogo. As Senegal e Marrocos, que conseguiram passar, ganharam 2 jogos dentre os 3 que tinham para jogar. Eu acho que é uma avaliação positiva para equipes africanas. Inclusive, eu acho que a FIFA já devia ter colocado mais equipes africanas jogando Copa do Mundo. Porque a gente tem seleções como Egito, de Mohamed Salah, de grandes jogadores que ficou de fora, porque só tem 5 vagas, enquanto que a Europa tem 13. Acho que tipo, isso acaba desbalanceando muito. A gente acaba tendo uma ilusão de que as seleções europeias são melhores. Sim, são melhores. Você vai ver Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, são grandes seleções, Itália. Mas você vai ver para baixo, tudo muito nivelado, é quase muito nivelado com as melhores seleções africanas. Então podia dar mais vaga. Eu acredito que 8 vagas para seleções africanas seria mais justo, né? Dar 8 vagas para seleções africanas e dar 11 para a Europa, né? A Europa tem 13. Então tem muita chance. Às vezes num grupo já tem 2 europeus. Se um não passar, outro passa. Então acaba que aquela pontuação que fazem de ranking depois acaba que as equipes europeias vão ter mais chance de fazer pontuação e poder manter no ranking. Então, mas esse ano eu acredito que o ranking africano vai aumentar muito, porque todas as equipes conseguiram ganhar pelo menos um jogo, e isso foi uma grande prestação. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo dessa prestação africana. Para a próxima fase, a gente tem esses 2 jogos aí. Inglaterra enfrentando o Senegal, Espanha contra Marrocos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que tem mais chance de algum dessas equipes fazer uma surpresa, né? Porque seria uma surpresa para o mundo, para quem acompanha futebol. Mas para mim eu acredito muito, porque eu vejo essa seleção senegalesa muito forte, muito compacto defensivamente, vai ter muita dificuldade vai dar muita dificuldade para a Inglaterra conseguir fazer gol, né? Então esse tipo de jogo é muito difícil, qualquer lance pode ser decisivo. Senegal conseguir fazer um gol e se fechar, já era para a Inglaterra. Mesma coisa para Marrocos também, que é muito forte fisicamente, taticamente, tecnicamente. Tem o Ziyech lá jogando muito. Senegal também tem grandes jogadores jogando em grandes clubes. Então, eu acredito muito que pode acontecer surpresa. Mas mesmo que não aconteça surpresa, mesmo que não aconteça o que eu estou torcendo para que aconteça muito, já foi uma participação muito positiva mesmo das seleções africanas. Todas elas foram razoáveis no mínimo. Até a Gana, que ficou em último lugar do grupo, eu acho que foi razoável. Conseguiu ganhar um jogo do grupo, mesmo assim não deu para conseguir passar dessa fase. Tá bom? E aí, galera, quais seleções africanas você queria ver na próxima Copa? E Brasil, que vai jogar com a Coreia, o que você acha? O que vai acontecer? Brasil, Coreia do Sul. Esses jogos aí, qual é o seu palpite? Você tem um resultado aí? Deixa aqui nos comentários. Se você tem algum tema, alguma coisa que você queira que eu fale aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, que isso ajuda muito. Dá aquele like, ativa o sininho. E é isso aí.